Alguns nasceram para servir, outros para serem servidos, disse André Ferreira com um sorriso arrogante no rosto, anunciando essa frase para todo o restaurante depois de humilhar a garçonete. Ele não fazia ideia de que em poucas horas Carla colocaria um bilhete na frente dele que destruiria completamente sua arrogância. O que estava escrito naquele papel deixou o milionário de boca aberta. O restaurante Vila Antônia fica no centro da cidade, um lugar aconchegante frequentado pela classe média. Paredes de tijolo à vista, mesas de madeira rústica, plantas penduradas no teto, um ambiente familiar onde pessoas comuns almoçam sem pressa. Mas todos os dias, às 13h em ponto, essa paz é quebrada. André Ferreira empurra a porta de vidro com a arrogância de quem acredita possuir o mundo. Terno italiano de R$ 3.000, relógio Rolex brilhando no pulso, sapatos de couro legítimo que rangem no piso como um anúncio de superioridade. Ele tem 47 anos e cada movimento é calculado para impressionar. Mesa 7 como sempre. Ele anuncia em voz alta, como se fosse uma celebridade. Os outros clientes levantam a cabeça, alguns impressionados, outros claramente incomodados com a ostentação forçada. André construiu sua reputação como CEO da Ferreira Investimentos em cima da herança milionária deixada pelo avô, um imigrante português que construiu um império do zero. Para quem olha de fora, ele é o exemplo perfeito do empresário de sucesso. Cabelo grisalho perfeitamente penteado com gel importado, postura ereta, aquele sorriso cínico de quem se considera superior aos mortais comuns. Pessoal, vejam como se porta um verdadeiro empresário. Ele comenta alto, gesticulando para que todos vejam o relógio cravejado de diamantes. Reunião com investidores japoneses na semana que vem. Negócios de 15 milhões. As pessoas nas mesas próximas se entreolham constrangidas. Tem algo desesperador naquela necessidade de aprovação. Carla se aproxima com o bloquinho na mão. Ela tem 34 anos, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo simples, uniforme que ela própria lava e passa em casa. Mas há algo nos seus olhos castanhos que intriga. São atentos, inteligentes, como se ela enxergasse muito além das aparências. Boa tarde, Sr. Ferreira. O de sempre? Obviamente, Carla. Ele pronuncia o nome dela com desprezo, como se fosse uma ordem que ela deveria se sentir honrada em receber. E tente não derrubar nada hoje. Estes sapatos custaram mais que você ganha em um ano inteiro. A ofensa corta o ar como uma lâmina. Os outros garçons baixam a cabeça constrangidos. Uma senhora na mesa ao lado sussurra para o marido. Que falta de educação. Mas Carla apenas sorri educadamente e algo brilha em seus olhos. Não é raiva, não é humilhação. É conhecimento puro. Claro, Sr. Ferreira. Vou trazer seu salmão grelhado com aspargos e molho de alcaparras. Enquanto ela se afasta, André aumenta ainda mais o tom de voz. É assim que se reconhece classe, pessoal. Alguns nasceram para servir, outros para serem servidos. É a ordem natural das coisas. O gerente do restaurante, seu Mário, de 55 anos, aperta os lábios até ficarem brancos. Ele conhece André há 2 anos, desde que o CEO começou a frequentar o local. Sempre a mesma arrogância teatral. Sempre o mesmo show de superioridade ensaiada. Carla, você não precisa aguentar isso, sussurra Mário quando ela passa pela cozinha. Posso barrar ele da próxima vez. Está tudo bem, seu Mário. Cada um colhe o que planta. Há algo na voz dela, uma serenidade quase zen que intriga, como se ela possuísse um segredo que mudaria tudo. André mastiga seu salmão de R$ 85 enquanto fala alto no telefone. Acabei de fechar a compra de uma cobertura em Miami. 12 milhões de dólares à vista. Dinheiro não é problema quando se tem visão de negócios. Mas há algo forçado naquela ostentação. Os gestos são exagerados demais, a voz alta demais, como se André precisasse se convencer tanto quanto convencer os outros.
Uma gota de suor escorre pela sua testa, apesar do ar-condicionado. Carla observa tudo enquanto limpa as mesas próximas. Seus movimentos são precisos, econômicos, de quem aprendeu a ser eficiente. Quando André gesticula com o garfo, ela nota como ele verifica discretamente o celular a cada 2 minutos, como seus dedos tamborilar nervosos na mesa. Como ele mastiga mais devagar quando pensa que ninguém está olhando. Garçonete! André estala os dedos como se chamasse um animal. Mais café. E dessa vez, use as xícaras boas, não essas porcarias que vocês servem para os outros. Claro, senhor. Carla serve o café em uma xícara comum, mas ele nem percebe. Está ocupado demais fingindo falar com investidores imaginários. Quando chega a hora de pagar, André deixa uma gorjeta de apenas R$ 2 em uma conta de 120. Para uma profissional como você, Carla, ele diz com sarcasmo venenoso. Invista em educação. Quem sabe um dia você consegue algo melhor na vida. Obrigada, Sr. Ferreira. Tenha uma boa tarde. Sua voz é calma como água parada. Quando André sai, deixando um rastro de perfume caro e comentários maldosos, os funcionários respiram aliviados. Mas Carla permanece na janela, observando. Ela vê quando ele para na frente do Mercedes preto, verifica o celular com nervosismo crescente e passa a mão pelos cabelos, um gesto que revela a ansiedade real por trás da máscara de confiança. Que homem insuportável, comenta Joana, outra garçonete. Como você aguenta isso? Todo dia? Ele não é o que parece, responde Carla, dobrando o pano de prato com precisão. Como assim? Carla sorri, com a sabedoria de quem conhece segredos que podem destruir impérios. Às vezes, as pessoas que fazem mais barulho são exatamente as que têm menos motivos para isso. Porque Carla sabe exatamente quem é André Ferreira por trás das mentiras caras. E, principalmente, ela conhece o segredo que ele esconde desesperadamente por trás daquela arrogância fabricada. 6 meses antes, André Ferreira apareceu pela primeira vez no Vila Antônia, numa terça-feira chuvosa. Carla lembra perfeitamente porque foi o dia em que sua vida mudou para sempre, não pelos motivos que ela imaginava na época. Preciso da melhor mesa que vocês têm, disse André, sacudindo a chuva do casaco de grife. Sou André Ferreira, CEO da Ferreira Investimentos. Vocês devem ter ouvido falar. Seu Mário, sempre gentil, ofereceu a mesa 7, próxima à janela. É a nossa mesa mais reservada, senhor. Desde aquele primeiro dia, André estabeleceu um ritual cruel. Chegava sempre no mesmo horário, pedia sempre o mesmo prato, mas principalmente sempre encontrava uma forma de humilhar Carla especificamente. Você estudou até que série? Foi uma das primeiras perguntas venenosas que ele fez. Carla respondeu educadamente que tinha ensino médio completo. Ah, explica muita coisa, ele riu alto. Por isso você está aqui servindo mesas aos 34 anos. Os outros funcionários ficaram chocados com a crueldade gratuita, mas Carla apenas sorriu e continuou, servindo como se nada tivesse acontecido. Na segunda semana, André trouxe um amigo, na verdade, um conhecido que ele queria impressionar. Vejam só, disse apontando para Carla, como se ela fosse um objeto. Essa aqui é a Carla. Trabalha aqui há anos, coitada. Não teve oportunidades na vida como nós. O homem ficou claramente constrangido. André, não precisa... Não, é importante mostrar a diferença, Roberto. Eu poderia comprar este restaurante inteiro só com o que gastei no meu relógio. Carla, mostra para o Roberto o seu relógio. Carla usava um Casio simples, de R$ 50. Ela mostrou sem vergonha. Viram? É isso que separa os vencedores dos perdedores na vida. André riu sozinho da própria piada cruel, mas Roberto não riu. Na verdade, ele pediu desculpas para Carla quando André foi ao banheiro. Ele não era assim, murmurou. Algo mudou nele nos últimos meses. Esse comentário ficou na cabeça de Carla. Algo mudou. Porque um homem supostamente bem-sucedido sentiria necessidade de humilhar uma garçonete?
Na terceira semana, André começou com os ataques pessoais. Carla, você tem filhos? Ela respondeu que não. Ah, claro! Quem ia querer constituir família com alguém que serve mesas? Homem bem-sucedido procura mulher do mesmo nível. Joana, que presenciou a cena, ficou com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Por que você não responde? Por que aguenta isso? Porque ele precisa mais dessa humilhação do que eu, respondeu Carla, dobrando guardanapos com calma zen. Como? Assim? Pessoas verdadeiramente seguras não precisam diminuir ninguém para se sentirem grandes. Na quarta semana, André escalou a crueldade. Carla, quanto você ganha aqui? 1.500? 2.000? Ela não respondeu. Eu gasto isso em um almoço em São Paulo. Literalmente, ontem gastei 3.000 reais em um restaurante japonês. Você trabalharia 2 meses para ter esse dinheiro. Mas Carla começou a notar detalhes. André sempre verificava o celular com ansiedade quando achava que ninguém estava olhando. Suas mãos tremiam, levemente quando segurava o telefone. E ele sempre pedia para dividir a conta quando vinha acompanhado. Na sexta semana, aconteceu algo revelador. André estava no meio de outro discurso humilhante. Vocês acham que trabalhar aqui é digno, mas dignidade? Real é construir um império como eu construí. Carla, você nem imagina o que é ter responsabilidade real, tomar decisões de milhões. O telefone dele tocou. André olhou a tela e seu rosto mudou completamente. A arrogância sumiu, substituída por pânico puro. Com licença, murmurou, saindo rapidamente para atender. Carla fingiu limpar a mesa próxima à janela e conseguiu ouvir fragmentos da conversa. Não posso pagar agora. Mais 2 semanas. Os investidores japoneses vão confirmar. Por favor, só mais um pouco de tempo. Quando André voltou, estava pálido e suando, mas imediatamente recolocou a máscara de arrogância. Desculpem, negócios de alto nível. Vocês não entenderiam. Foi nesse momento que Carla entendeu tudo. Na 8ª semana, André trouxe uma mulher elegante. Esta é minha noiva, Patrícia. Ela é arquiteta, tem classe, não como certas pessoas que ficam a vida toda no mesmo lugar. Patrícia sorriu educadamente para Carla, mas quando André foi ao banheiro, ela sussurrou. Desculpa por ele. Ele anda muito estressado ultimamente. Problemas no trabalho. Que tipo de problemas? Perguntou Carla, fingindo arrumar a mesa. Investimentos que deram errado. Perdeu muito dinheiro. Mas ele não admite, sabe como é homem orgulhoso. Agora Carla tinha certeza. Na 10ª semana, André chegou mais agressivo que nunca. Carla, você já pensou em estudar, fazer uma faculdade? Ou vai ficar aqui servindo café para pessoas importantes pelo resto da vida? Já pensei, sim, senhor Ferreira. E o que te impede? Ah, claro, deve ser preguiça mesmo. Pessoas como você preferem a zona de conforto. Mas enquanto ele falava, Carla notou que sua camisa tinha um pequeno furo disfarçado, que seus sapatos caros estavam com o solado gasto, que ele pediu água da torneira em vez do suco natural que sempre pedia. Durante todos esses meses, Carla nunca perdeu a compostura, nunca revidou, nunca se defendeu. Apenas observava, aprendia, entendia. Porque ela sabia que André Ferreira não estava atacando ela. Ele estava atacando o próprio reflexo no espelho, a pessoa que ele temia se tornar. Alguém que perdeu tudo e precisava fingir que ainda tinha alguma coisa. E Carla sabia exatamente como ela descobriu a verdade sobre a situação financeira de André. Mas essa revelação ainda não era hora de compartilhar. Por enquanto, ela apenas esperava. Esperava o momento certo para mostrar que havia subestimado completamente a garçonete que ele tanto desprezava. Dezembro chegou com uma tensão no ar que até os clientes mais desatentos conseguiam sentir. André Ferreira continuava aparecendo. No Vila Antônia todos os dias, mas agora havia algo desesperador em sua arrogância. Como um animal ferido que mostra os dentes com mais agressividade quando se sente encurralado. Carla! Ele estalou os dedos com mais força que o normal.
Traga champanhe, o melhor que vocês têm. Vou comemorar. Seu Mário se aproximou educadamente. Desculpe, senhor Ferreira, mas nosso champanhe custa R$ 180 a garrafa. E daí? Acham que R$ 180 é dinheiro para mim? André riu alto, mas o riso saiu forçado demais. Acabei de fechar um negócio de 50 milhões com investidores coreanos. Tragam 2 garrafas. Carla observou enquanto ele bebia sozinho, terminando quase uma garrafa inteira em 40 minutos. O homem que antes mal tocava no álcool, durante o almoço agora parecia precisar dele para manter a fachada funcionando. Sabe, Carla, ele disse com a voz ligeiramente pastosa, você deveria me agradecer. Agradecer por quê, senhor Ferreira? Por eu frequentar este lugar. Pessoas como eu elevam o padrão deste estabelecimento. Sem clientes de classe vocês estariam falidos. Mas enquanto ele falava, Carla notou que suas mãos tremiam. Não era só o álcool, era nervosismo puro. E havia algo novo, uma mancha de suor na axila do terno impecável, como se ele estivesse constantemente sob pressão. Na semana seguinte, André chegou visivelmente perturbado. Não cumprimentou ninguém. Apenas apontou para a mesa 7 e se jogou na cadeira como um homem derrotado. Mas quando percebeu que outros clientes estavam olhando, rapidamente recompôs a máscara. Desculpem, pessoal, reunião tensa pela manhã. Quando se administra um império, todos os dias trazem desafios enormes. Ele se dirigiu especificamente para um casal na mesa próxima. Vocês não imaginam a pressão de tomar decisões que movimentam milhões. O casal acenou educadamente, mas Carla viu quando o homem sussurrou para a esposa. Esse cara não parece bem. Durante o almoço, o telefone de André tocou 3 vezes. Na primeira, ele disse alto, diga para o advogado que eu ligo depois. Na segunda, os contratos estão sendo revisados. Na terceira chamada, ele simplesmente desligou sem atender e desligou o aparelho. Problemas, senhor Ferreira? Perguntou Carla inocentemente enquanto servia o café. Problemas? Ele riu com desespero disfarçado de arrogância. Carla, pessoas como... Eu não tenho problemas. Temos desafios estratégicos. A diferença é que eu sei resolver. Você só saberia servir café. Mas quando ela se afastou, André passou as mãos pelos cabelos repetidas vezes, um gesto que se tornara um tique nervoso. Carla conhecia aquele gesto. Era o mesmo que seu pai fazia quando a empresa da família passou por dificuldades anos atrás. Na terça-feira seguinte, André chegou usando o mesmo terno da semana anterior. Para qualquer pessoa comum, isso seria normal. Mas para alguém que sempre se gabava de nunca repetir roupas, era um sinal gritante. Carla, me traz um suco de laranja natural, ele pediu. Claro. O de sempre com champanhe? Não! A resposta saiu mais alta que ele pretendia. Alguns clientes olharam. Quer dizer, hoje prefiro só o suco. Estou fazendo uma desintoxicação. Carla sabia que não era desintoxicação. Era economia. Naquela mesma tarde, aconteceu algo que confirmou todas as suspeitas dela. André estava no meio de outro monólogo. De superioridade, quando um homem de terno entrou no restaurante e foi diretamente até a mesa dele. André Ferreira! Sim, sou eu. André tentou soar confiante, mas sua voz falhou. Preciso falar com o senhor. É sobre os pagamentos em atraso. O restaurante inteiro ficou em silêncio. André olhou ao redor, viu todos os olhares curiosos e seu rosto ficou vermelho de vergonha e raiva. Vamos conversar lá fora. Ele murmurou, levantando rapidamente. Eles saíram, mas através da janela, Carla e todos os outros puderam ver a discussão acalorada na calçada. O homem gesticulava agressivamente, mostrando papéis. André balançava a cabeça, as mãos abertas em súplica. Quando André voltou, tentou retomar a compostura. Desculpem, pessoal, questões burocráticas do governo, inveja. Do sucesso vocês sabem como é, mas ninguém acreditou. E pela primeira vez em meses, André comeu em silêncio.
Na quinta-feira, ele chegou usando uma camisa amarrotada por baixo do blazer. As unhas, antes impecáveis, estavam roídas. Havia olheiras profundas sob os olhos, como se ele não dormisse há dias. Carla, sua voz estava mais baixa, quase derrotada. Me traz só um café. Simples. Não vai almoçar hoje, Sr. Ferreira? Não estou com fome. Mentira. Carla podia ver a fome nos olhos dele, mas também a falta de dinheiro para pagar a refeição de sempre. Enquanto ele mexia o café com mãos trêmulas, Carla tomou uma decisão. Ela foi até a cozinha e voltou com um pão de queijo que havia sobrado. Cortesia da casa, ela disse, colocando o prato na frente dele. André olhou para o pão, depois para ela. Por um momento a máscara caiu completamente. Havia vulnerabilidade pura nos olhos dele, quase gratidão. Eu não preciso de caridade. Ele murmurou, mas comeu o pão inteiro em silêncio. Na sexta-feira, André chegou agitado, quase maníaco. Pessoal, tenho uma notícia incrível. Acabei de receber uma proposta de investimento de 100 milhões de dólares. Empresa americana quer comprar minha tecnologia. Ele falava alto demais, gesticulava demais, sorria demais. Todos no restaurante perceberam que havia algo errado com aquela euforia forçada. Vou pagar a conta de todo mundo hoje, ele anunciou. É festa. Mas quando chegou a hora de pagar, André verificou 3 vezes a carteira, contou as notas discretamente e chamou Carla. Na verdade, mudei de ideia. Deixa cada um pagar a sua. É melhor para a organização fiscal. Carla viu o desespero por trás da mentira. André Ferreira estava no limite. A qualquer momento, a fachada ia desmoronar completamente. E ela sabia que esse momento estava chegando muito em breve, porque Carla tinha em suas mãos a informação que poderia destruir ou salvar André Ferreira. E ela ainda não havia decidido o que fazer com esse poder. Segunda-feira, 18 de dezembro. Carla chegou ao trabalho sabendo que aquele seria o dia que mudaria tudo. Havia algo no ar, uma tensão elétrica que fazia os pelos do braço se arrepiarem. Ela dobrou o papel pequeno e o guardou no bolso do avental, sentindo o peso de palavras simples que tinham o poder de destruir ou reconstruir um homem. Às 13h05, André Ferreira empurrou a porta do Vila Antônia com menos força que o normal. Sua entrada, antes teatral, agora era quase tímida. O terno, o mesmo da semana passada, estava amarrotado. A barba por fazer denunciava noites mal dormidas, mas ele ainda tentava manter a pose. Mesa 7, disse para ninguém em específico, evitando olhar diretamente para os outros clientes. Carla se aproximou com o bloquinho, mas havia algo diferente em seus olhos. Não era a paciência zen de sempre, era a determinação. Boa tarde, Sr. Ferreira. Vai querer o de sempre? Claro. A voz dele saiu rouca, como se ele tivesse gritado por horas. E... Carla? Sim? André hesitou. Por um momento, pareceu que ele ia pedir desculpas por meses de humilhação. Mas o orgulho venceu. Nada. Só traz a comida. Enquanto esperava, André tentou fazer sua performance habitual ao telefone. Sim, confirma a reunião com os investidores alemães. O quê? Como assim não tem dinheiro na conta? Isso é impossível. Sua voz foi subindo de tom. Outros clientes começaram a olhar com curiosidade crescente. André percebeu e tentou baixar o volume, mas o desespero vazava por todos os poros. Você está maluco? Eu sou André Ferreira. Minha conta tinha... Sua voz quebrou. Me liga em 5 minutos. Quando Carla trouxe o salmão, André estava com a cabeça entre as mãos. Mas ao vê-la, rapidamente se recompôs. Desculpa, Carla. Problemas com funcionários incompetentes. Quando se tem um império para administrar, claro, Sr. Ferreira. Mas André mal tocou na comida. Ele empurrava os pedaços de salmão pelo prato, perdido em pensamentos sombrios. O telefone tocou novamente. Alô, Patrícia?
Sua voz mudou completamente, ficou suave, quase implorante. Amor, sobre o casamento. Precisamos conversar. Como assim cancelou o buffet? Patrícia, espera! A ligação caiu. André olhou para o telefone com a expressão de alguém que acabara de perder a última coisa importante na vida. Suas mãos tremiam violentamente quando ele tentou ligar de volta. O número que você está chamando se encontra indisponível. Ela havia bloqueado ele. André guardou o telefone e tentou retomar a compostura, mas algo havia se quebrado definitivamente. Ele olhou ao redor do restaurante, viu os olhares curiosos e, pela primeira vez em meses, não conseguiu fingir. Com licença, murmurou, levantando para ir ao banheiro. Foi quando Carla ouviu. Através da porta fina do banheiro, chegaram até ela os sons que ela jamais esperaria ouvir de André Ferreira. Ele estava chorando. Não um choro silencioso, mas soluços profundos, desesperados, de alguém que havia perdido tudo. Quando André voltou, tentou disfarçar os olhos vermelhos, mas era inútil. Ele se sentou e ficou em silêncio por vários minutos, apenas mexendo o café que havia esfriado. Carla, ele chamou com a voz quase inaudível. Sim, senhor Ferreira. Você tem família? A pergunta pegou ela de surpresa. Tenho. São boas pessoas? Carla estudou o rosto dele. Pela primeira vez, via um ser humano ali, não um monstro arrogante. São, sim. André assentiu lentamente. Deve ser bom ter pessoas que se importam de verdade. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Carla sentiu o papel no bolso parecer mais pesado. Senhor Ferreira, posso perguntar uma coisa? Pode. O senhor está bem? André riu, mas foi um som quebrado, sem alegria. Bem, Carla, Ele parou, olhou ao redor, baixou a voz. Eu perdi tudo. A empresa, a casa, a noiva. Até meus amigos me abandonaram quando descobriram que eu estava quebrado. A confissão saiu como uma barragem rompida. Investi toda a herança da família em negócios arriscados. Queria provar que era melhor que meu avô, que podia multiplicar o que ele havia construído. Mas eu não sabia o que estava fazendo. Perdi 50 milhões de reais em 2 anos. Carla ouviu em silêncio, sua mão tocando inconscientemente o papel no bolso. Sabe o que é pior, Carla? Eu venho aqui todos os dias e trato você mal porque tenho medo de me tornar você. Alguém que precisa trabalhar, duro apenas para sobreviver. Que ironia, não é? André olhou diretamente nos olhos dela pela primeira vez em meses. Você deve me odiar. Não, senhor Ferreira, eu não odeio. Deveria. Eu agi como um monstro. Carla respirou fundo. Era agora ou nunca. Senhor Ferreira, posso pagar a sua conta hoje? André ficou chocado. O quê? Sua conta. Deixa que eu pago. Carla, não. Eu não posso aceitar caridade. Não é caridade. Ela tirou o papel dobrado do bolso. É justiça. André olhou para o papel pequeno em suas mãos, com curiosidade e medo. O que é isso? Abra. Com mãos trêmulas, André desdobrou o papel. Leu uma vez, depois outra. Seu rosto passou por uma sequência de emoções. Confusão, choque, incredulidade. Escrito, em letras simples estava: eu sei que você está falido. Pode deixar que eu pago a sua conta. André olhou para Carla como se estivesse vendo um fantasma. Como você... Eu sempre soube, senhor Ferreira, desde a primeira semana. O mundo de André Ferreira acabara de virar completamente de cabeça para baixo. Como você soube? A voz de André saiu como um sussurro estrangulado. Ele segurava o bilhete como se fosse uma sentença de morte, os olhos fixos nas palavras que destroçaram sua última linha de defesa. Carla se sentou na cadeira em frente a ele, algo que jamais havia feito em 6 meses. Pela primeira vez, ela não era a garçonete submissa. Era uma mulher que controlava completamente a situação. Porque eu conheço seu contador, André. O nome dele, sem o senhor Ferreira, soou como um tapa. André engoliu seco. Meu contador?
Luiz Roberto Santos. Formado pela FGV em 1987, trabalha no mesmo escritório há 15 anos. Homem honesto, pai de família, frequenta a igreja todo domingo. Carla falou com a precisão de quem conhece cada detalhe. E também é meu irmão. André sentiu o sangue fugir do rosto. Seu irmão? Sim, meu irmão. Aquele que você sempre elogiava, por entender de números como poucos profissionais que conheceu. Lembra das suas palavras? A memória voltou como um soco. André lembrava perfeitamente. Luiz era um dos poucos profissionais que ele ainda respeitava. Sempre elogiava sua competência e honestidade. Jamais imaginara que... Luiz Santos é Carla Santos. André murmurou, conectando os pontos pela primeira vez. Exato. E você sabe como é meu irmão. Ele nunca quebra o sigilo profissional. Nunca me contou diretamente sobre seus problemas financeiros. Mas Carla fez uma pausa, deixando a tensão crescer. André pendia de cada palavra, mas ele chegava em casa destruído todas as noites. Dizia que tinha um cliente que estava afundando em dívidas, que havia perdido toda a herança da família em investimentos ruins, mas que se recusava a aceitar ajuda ou conselhos, que chegava no escritório gritando com todo mundo, culpando os outros pelos próprios erros. André fechou os olhos. Ele sabia exatamente quando havia se comportado assim. Luiz chorou na minha frente 3 vezes, André. 3 vezes. Meu irmão, que é o homem mais forte que conheço, chorou porque não sabia como salvar um cliente que estava se autodestruindo. Porque estava sendo obrigado a presenciar a ruína de alguém que ele genuinamente queria ajudar. Ah, cada palavra. André sentia o peso da própria arrogância esmagando seu peito. Ele tentou me ajudar. Claro que tentou. Quantas vezes o Luiz sugeriu reestruturação de dívidas? Quantas vezes ele apresentou planos para salvar pelo menos parte do patrimônio? E o que você fazia? André sabia a resposta. Eu gritava com ele. Dizia que ele não entendia nada de negócios de alto nível. Exato. E sabe o que mais? Meu irmão vinha para casa repetindo as mesmas frases. Esse homem tem potencial para se reerguer, mas o orgulho dele vai ser sua perdição. Se ele não aceitar a realidade logo, vai perder tudo, até a dignidade. André olhou para suas próprias mãos. Elas tremiam incontrolavelmente. Então você sabia. Desde o primeiro dia? Não desde o primeiro dia. Mas na segunda semana, quando você se apresentou como André Ferreira da Ferreira Investimentos, eu conectei os pontos. Meu irmão sempre falava do Sr. Ferreira, que estava com problemas. Não foi difícil descobrir. Carla se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dele. E sabe o que me deixou mais triste, André? Não foram as ofensas que você me dirigiu. Foi perceber que você estava fazendo exatamente o que o Luiz havia previsto, perdendo a dignidade junto com o dinheiro. Por quê? Porque você não disse nada antes. Porque você precisava chegar neste ponto. Precisava tocar o fundo para entender que a arrogância não paga contas. Que tratar mal as pessoas não resolve problemas financeiros. Que fingir ter sucesso quando se está falindo só aumenta o buraco. André passou as mãos pelo rosto, tentando absorver a magnitude de sua humilhação. Você deve ter rido muito de mim. Pobrezinho do CEO falido fazendo pose para uma garçonete. Eu nunca ri de você, André. A voz de Carla ficou mais suave. Eu senti pena, muita pena, porque vi meu pai passar pela mesma coisa anos atrás. Seu pai? Meu pai tinha uma pequena empresa de construção, nada grandioso, mas dava para sustentar a família com dignidade. Quando a crise chegou, ele perdeu tudo em 6 meses. E sabe o que ele fez? André balançou a cabeça. Ele sumiu, abandonou a família, porque não conseguiu lidar com o fracasso. Minha mãe ficou sozinha com 3 filhos pequenos. Eu tinha 12 anos e tive que cuidar dos meus irmãos enquanto ela trabalhava duplo turno para nos sustentar. A história atingiu André como um raio. Carla, Por isso eu trabalho como garçonete, André. Porque aprendi que trabalho honesto
não importa qual seja, tem mais valor que qualquer fortuna herdada. Porque vi minha mãe servir mesas por anos para nos dar educação. Porque entendi que dignidade não vem do que você tem, mas do que você faz com o que tem. André olhou para ela com admiração crescente. E eu tratei você como lixo. Você tratou a si mesmo como lixo. Eu apenas estava na linha de tiro. O silêncio que se seguiu foi profundo. André finalmente entendia a extensão de sua própria pequenez. Carla, eu preciso saber. Por que está me ajudando? Eu não mereço. Ela sorriu pela primeira vez em toda a conversa. Porque, diferente do meu pai, você ainda está aqui. Ainda pode escolher como vai lidar com isso. Ainda pode decidir se vai sair de cabeça erguida ou se vai continuar fingindo até o final. Mas eu perdi tudo. Não, André. Você perdeu dinheiro. É diferente. Você ainda tem conhecimento, ainda tem experiência, ainda tem a chance de reconstruir do jeito certo desta vez. Mas primeiro, precisa parar de fingir que é alguém que não é. André olhou ao redor do restaurante. Os outros clientes estavam discretamente observando a conversa. Alguns com curiosidade, outros com simpatia. Pela primeira vez, ele não se importou com o que estavam pensando. O que eu faço agora, Carla? Primeiro, você vai deixar eu pagar esta conta. Sem orgulho, sem drama, vai aceitar porque é o que pessoas fazem umas pelas outras, ajudam. E depois você vai para casa, vai ligar para o meu irmão e vai aceitar o plano de reestruturação que ele vem oferecendo há meses. Vai admitir que precisa de ajuda e vai trabalhar para se reerguer do jeito honesto. André assentiu devagar. E você vai me perdoar? Carla se levantou e estendeu a mão para ele. André, eu já perdoei você há muito tempo. A questão agora é, você vai conseguir se perdoar? Quando André apertou a mão dela, sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Não a esperança falsa de milagres financeiros, mas a esperança real de recomeçar com dignidade. Obrigado, Carla, por tudo. Não me agradeça ainda. Me agradeça quando estiver de volta aos trilhos e souber tratar as pessoas com respeito. André sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso genuíno, sem máscaras. Posso voltar aqui amanhã? Não como cliente, como pessoa que precisa de uma segunda chance. Carla sorriu de volta. A mesa 7 vai estar esperando você, André. Mas da próxima vez, você vai se sentar como um ser humano, não como um rei. E pela primeira vez, em sua vida adulta, André Ferreira sentiu que isso era mais que suficiente. 3 semanas depois, o Vila Antônia presenciou uma cena que ninguém jamais imaginou possível. André Ferreira empurrou a porta de entrada às 13 em ponto. Mas desta vez, tudo era diferente. Sem terno italiano. Ele usava uma camisa social simples, calça jeans e sapatos comuns. Limpos, mas claramente não de grife. Cabelos sem gel, barba bem feita, mas simples. E, principalmente, não havia mais aquela arrogância, ensaiada no jeito de andar. Boa tarde, disse ele para seu Mário, que quase derrubou o cardápio de surpresa. Boa tarde, senhor Ferreira. Mesa 7, se estiver disponível, por favor. E pode me chamar só de André. Carla observou da cozinha enquanto ele se dirigia à mesa. Nos últimos 21 dias, muita coisa havia mudado. André havia ligado para Luiz no mesmo dia, pedindo desculpas e aceito o plano de reestruturação. Vendeu o Mercedes, o apartamento de luxo, cancelou todos. Os cartões de crédito, estava morando numa kitnet alugada e usando transporte público. Oi, Carla, ele disse quando ela se aproximou. Simples assim, sem pose, sem teatralidade. Oi, André, como estão as coisas? Difíceis, mas reais. Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Seu irmão é um gênio. Conseguimos renegociar 70% das dívidas. Vai levar 5 anos para quitar tudo, mas é possível. E o trabalho? André respirou fundo. Ontem tive minha primeira entrevista em 15 anos. Para gerente comercial numa empresa média.
salário de 6.000 reais. E aí, levei um não. Ele riu de si mesmo. O cara disse que eu parecia super qualificado e provavelmente problemático. Acho que ainda tenho muito a aprender sobre humildade. Carla se sentou na frente dele. Nos últimos dias, essa tinha se tornado uma rotina. André vinha, pedia um café simples e conversavam. Ele estava aprendendo a ser uma pessoa normal. Sabe o que é engraçado, Carla? Eu gastava mais numa única refeição aqui do que tenho para comida numa semana inteira agora. E mesmo assim, eu me sinto mais leve. Por quê? Porque não preciso mais fingir. Acordar de manhã sabendo exatamente quanto dinheiro tenho, exatamente quanto posso gastar, exatamente onde estou na vida. É libertador. Estranho, mas libertador. Nesse momento, 3 homens de terno entraram no restaurante. André os reconheceu imediatamente. Eram ex-colegas do clube empresarial que ele frequentava. Eles o viram e vieram se aproximando com sorrisos que não chegavam aos olhos. André, que surpresa te encontrar aqui, disse Carlos, um empresário que André considerava amigo. Cara, sumiram com você. Cadê você anda? O André, de 3 semanas atrás, teria mentido, inventado alguma história sobre negócios confidenciais ou viagens internacionais. Mas agora, ele olhou diretamente nos olhos deles. Oi, Carlos, Eduardo, Roberto. Eu ando lidando com alguns problemas financeiros. Perdi praticamente tudo nos últimos 2 anos. O silêncio foi constrangedor. Os 3 homens se entreolharam, claramente desconfortáveis. Ah, disse Eduardo, entendi. Bom, acontece, né? O mercado anda difícil para todo mundo. Não para vocês, pelo que vejo, André respondeu sem amargura. Mas tudo bem, estou aprendendo a viver de forma diferente. Claro, claro, murmurou Roberto. Bom, André, a gente tem uma reunião? Claro. Boa sorte nos negócios. Quando eles saíram praticamente correndo, André balançou a cabeça. 15 anos de amizade desaparecem na primeira dificuldade. Te incomoda? Perguntou Carla. Surpreendentemente não. Na verdade, me alivia saber quem eram as pessoas reais ao meu redor. André tomou um gole do café simples. Sabe quem me ligou semana passada? Meu porteiro. O João, lembra dele? Carla balançou a cabeça. Ele soube que eu estava passando dificuldades e ofereceu um trabalho de meio período na portaria do prédio onde ele trabalha agora. Salário mínimo, mas ele disse que eu era gente boa e merecia uma chance. E você vai aceitar? Já aceitei. Começo segunda-feira. Turno da manhã, 6 às 12. Depois continuo procurando algo na minha área. Carla sorriu. Como se sente sendo chamado de gente boa pelo João? Melhor do que quando aqueles 3 me chamavam de visionário, só para pedir dinheiro emprestado depois. Nesse momento, uma jovem na mesa ao lado começou a chorar ao telefone. Mãe, eu sei que a conta está atrasada, mas meu salário só sai na sexta. Não, eu não posso pedir adiantamento de novo. André e Carla ouviram a conversa. A garota, que parecia ter uns 20 anos, desligou o telefone e ficou com a cabeça entre as mãos. O André de antes nem teria notado, ou pior, teria feito algum comentário cruel sobre gente que não sabe se organizar financeiramente. Mas o André de agora se levantou e foi até a mesa dela. Com licença, disse gentilmente. Desculpa me intrometer, mas eu ouvi que você está com dificuldades. Posso ajudar com alguma coisa? A garota olhou surpresa. Não, obrigada, não é nada demais. Qual conta está atrasada? A luz da casa da minha mãe. São 180 reais, mas meu salário só... André tirou a carteira. Dentro havia exatas 3 notas de 100 reais. Todo o dinheiro que ele tinha no mundo até receber do trabalho novo. Ele separou 2 notas. Toma, paga a... Ne conta. Senhor, eu não posso aceitar. Pode sim, e não precisa devolver. Só passa adiante quando você puder. A garota começou a chorar de emoção. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada mesmo. Quando André voltou para a mesa, Carla o observou com admiração. Você acabou de dar todo o seu dinheiro. Não todo.
Ainda tenho R$ 100 para a semana. André, você não tem emprego fixo ainda. Carla, pela primeira vez na vida, eu fiz algo que realmente importa. Vi alguém numa situação pior ou que a minha e ajudei sem esperar nada em troca. Sabe quanto isso vale? Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma intensidade nova. Quando eu tinha milhões, nunca ajudei ninguém de verdade. Doava para instituições só para aparecer nas revistas. Mas nunca olhei realmente para alguém que estava sofrendo e pensei, eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa agora. E agora você pode? Agora eu entendo o valor real do dinheiro. R$ 200 para mim hoje são muito, mas para aquela garota são a diferença entre ter luz em casa ou não, entre a mãe dela dormir preocupada ou em paz. É poder real, Carla, poder de verdade. Naquele momento, seu Mário se aproximou da mesa. André, disse. Posso falar uma coisa? Claro, seu Mário. Há 6 meses você era a pessoa mais desagradável que frequentava este lugar. Hoje você é uma das melhores. Não sei o que aconteceu com você, mas parabéns. André sorriu. Aconteceu que eu perdi tudo e descobri que não era nada sem isso. Aí tive que aprender a ser alguém de verdade. Quando seu Mário se afastou, Carla tocou na mão de André. Você sabe que está no caminho certo, né? Por quê? Porque pela primeira vez desde que te conheço, você não falou de si mesmo uma única vez nesta conversa. Falou do João, da garota, do seu irmão, de todo mundo, menos de você. André parou e refletiu. Era verdade. Ele riu. Acho que finalmente aprendi que o mundo não gira ao meu redor. E como se sente sendo apenas mais uma pessoa comum num restaurante comum? André olhou ao redor do Vila Antônia. Viu famílias almoçando, trabalhadores aproveitando a pausa, estudantes dividindo uma pizza, pessoas reais vivendo vidas reais. Carla, ele disse, eu me sinto em casa pela primeira vez na vida. E desta vez, quando André sorriu, todo o restaurante pareceu um pouco mais iluminado. 6 meses. Depois, uma manhã ensolarada de junho transformou o Vila Antônia no palco da maior surpresa que seus funcionários já presenciaram. Carla chegou para o turno da tarde e encontrou seu Mário com um sorriso misterioso no rosto. Carla, tem alguém te esperando na mesa 7, disse ele, mal conseguindo conter a empolgação. Ela olhou em direção à mesa e viu André sentado lá, mas havia algo completamente diferente nele. Estava usando um terno, não os extravagantes de antes, mas um simples e bem cortado. Havia papéis espalhados na mesa e um sorriso radiante no rosto. André, o que está acontecendo? Carla, senta aí. Preciso te contar uma coisa. Ela se sentou, intrigada. André parecia prestes a explodir de felicidade. Lembra quando você disse que eu ainda tinha conhecimento e experiência para reconstruir? Lembro. Bom, você estava certa. Mais certa do que imaginava. André organizou os papéis na mesa. Há 3 meses, enquanto eu trabalhava como porteiro, conheci um empresário japonês que visitava o prédio regularmente. Tanaka-san, 67 anos, dono de uma rede de restaurantes no Japão. Carla ouviu atentamente enquanto André continuava. Mas havia algo novo em sua forma de contar histórias. Sem arrogância, sem exageros, apenas fatos. No começo, ele me cumprimentava educadamente. Depois começamos a conversar sobre o Brasil, sobre negócios, sobre comida. Descobri que ele queria expandir para cá, mas não conhecia o mercado brasileiro. E aí? Aí eu ofereci ajuda. Não como o André arrogante. De antes, mas como alguém que realmente queria contribuir. Passei semanas estudando, pesquisando, criando um plano detalhado para ele. André mostrou os documentos para Carla. Eram plantas, planilhas, estudos de mercado, todos feitos à mão com uma precisão impressionante. André, isso é incrível. Mas não é só isso, Carla. A parte mais importante vem agora. Ele respirou fundo. Tanaka-san ficou tão impressionado com o trabalho que me ofereceu uma sociedade.
não como empregado, mas como sócio na abertura da primeira unidade brasileira. Carla arregalou os olhos. Sociedade, mas você não tem dinheiro para investir. Exato, por isso ele disse algo que vai ficar marcado para sempre na minha vida. Ferreira-san, você não precisa de dinheiro quando tem algo muito mais valioso, integridade e conhecimento real. André mostrou-me um contrato assinado. Ele está investindo o capital, eu estou entrando com a expertise local e a gestão. Lucro dividido meio a meio. E sabe onde vai ser o primeiro restaurante? Carla balançou a cabeça, ainda processando a informação. Aqui, neste quarteirão. Tanaka-san disse que qualquer negócio bom deve honrar os lugares que moldaram as pessoas que o tornaram possível. Nesse momento, seu Mário se aproximou, seguido por Joana, o cozinheiro Roberto e outros funcionários. Todos haviam ouvido a conversa e estavam com sorrisos enormes no rosto. Isso significa que você... Começou seu Mário. Isso significa que estou de volta aos negócios, mas de uma forma completamente diferente. André se levantou e olhou para cada um deles. E a primeira coisa que quero fazer é oferecer trabalho para toda a equipe do Vila Antônia no novo restaurante, com salários melhores e participação nos lucros. O silêncio foi seguido por uma explosão de alegria. Joana começou a chorar. Seu Mário não conseguia parar de sorrir, e outros funcionários se abraçavam. Mas tem uma condição, continuou André. Carla tem que aceitar ser a gerente geral. Todos olharam para ela, que estava visivelmente emocionada. André, eu não sei a que dizer. Diz sim, porque tudo isso só aconteceu por sua causa. Se você não tivesse me mostrado quem eu realmente era, eu ainda estaria mentindo para mim mesmo e afundando cada vez mais. Carla limpou os olhos com as mãos. Claro que aceito, mas com uma condição também. Qual? A mesa 7 tem que existir no restaurante novo, e uma vez por semana você tem que almoçar ali, para nunca esquecer de onde veio. André riu alto. Fechado. Mas posso. Fazer uma sugestão? Pode. Que tal colocarmos uma plaquinha na mesa 7, reservada para pessoas em transformação? Para quem quiser uma segunda chance, sempre ter um lugar. A ideia tocou o coração de todos. Seu Mário assentiu vigorosamente. Perfeita! Nesse momento, a porta do restaurante se abriu e Luiz Santos entrou. Carla correu para abraçar o irmão. Luiz, o que você está fazendo aqui? O André me ligou. Disse que tinha uma surpresa e que eu precisava vir. Luiz olhou ao redor, vendo a emoção no rosto de todos. Pelo visto, não me decepcionei. André se aproximou de Luiz e estendeu a mão. Luiz, quero te pedir desculpas publicamente por todos os gritos, toda a arrogância, toda a falta de respeito. Você tentou me salvar e eu quase te demiti por isso. Luiz apertou a mão dele firmemente. André, ver a pessoa que você se tornou vale mais que qualquer pedido de desculpas. Estou orgulhoso de você. E eu tenho uma proposta para você também. Qual? Quer ser o contador oficial do novo empreendimento, com salário digno de sua competência e participação nos resultados? Luiz olhou para a irmã, que acenou entusiasmada. Aceito, mas só se você me prometer uma coisa. O quê? Que da próxima vez que eu disser que uma ideia é arriscada, você vai me escutar. André riu. Prometo solenemente ouvir tudo o que você disser. Aprendi que pessoas sábias ao meu redor não são ameaças, são bênçãos. Nesse momento, a jovem que André havia ajudado meses antes entrou no restaurante. Ela o reconheceu imediatamente e se aproximou. Senhor, lembra de mim? Você pagou a conta de luz da minha mãe? Claro que lembro. Como estão as coisas? Muito melhores. Consegui uma promoção no trabalho e minha mãe está bem, mas eu vim aqui toda semana procurar você para devolver o dinheiro. André balançou a cabeça. Não precisa devolver. Lembra que eu disse para passar adiante? Passei. Ajudei 3 pessoas diferentes nos últimos meses. E sabe o que descobri? Ajudar os outros é viciante. Não é mesmo? André sorriu.
Aliás, você ainda está trabalhando naquele lugar? Estou. Por quê? Porque vamos abrir um restaurante novo e precisamos de gente boa. Interessada? A garota quase desmaiou de emoção. Sério? Seríssimo. Conversa com a Carla ali. Ela é nossa gerente. Quando a jovem se afastou para falar com Carla, Luiz cutucou André. Você está oferecendo emprego para metade da cidade? Por que não? Aprendi que sucesso de verdade é quando você pode levar outras pessoas junto com você. André olhou ao redor do Vila Antônia, agora cheio de pessoas felizes, abraços e lágrimas de alegria. Durante anos, achei que sucesso era estar acima dos outros. Agora sei que sucesso é estar junto com os outros. Seu Mário se aproximou com uma garrafa de refrigerante espumante que guardava para ocasiões especiais. Um brinde, ele anunciou, ao André, que nos provou que as pessoas podem mudar de verdade. A Carla, que nos ensinou que bondade sempre vence no final. E a todos nós, que vamos começar uma nova jornada juntos. Todos levantaram os copos, funcionários, clientes, Luiz, a jovem, até pessoas da rua que pararam para ver a comemoração. Ao Vila Antônia, gritou André, o lugar que me ensinou a ser humano. Ao Vila Antônia, todos responderam em coro. Quando o brinde terminou e as conversas animadas continuaram, Carla puxou André para um canto. André, posso te perguntar uma coisa? Claro. Do que você mais se orgulha hoje? André não hesitou nem por um segundo. De ter aprendido que a pessoa mais importante em qualquer mesa não é a que tem mais dinheiro, é a que tem mais amor. Para dar, ele olhou pela janela, vendo o movimento normal da rua, pessoas comuns indo e voltando do trabalho, vivendo suas vidas simples e reais. Carla, durante anos eu achei que estava no topo do mundo, quando na verdade estava no fundo do poço como ser humano. Hoje eu sei que estar aqui com vocês, fazendo parte de algo maior que eu mesmo, isso sim é o topo. Carla sorriu e abraçou ele. Bem-vindo à vida real, André Ferreira. Obrigado por me mostrar o caminho de volta para casa, Carla Santos. E assim, na mesa 7 do Vila Antônia, uma garçonete ensinou a um CEO falido a lição mais valiosa de todas, que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você é capaz de dar. E que, às vezes, perder tudo é a única forma de encontrar realmente alguma coisa. Às vezes, quem a sociedade tenta diminuir é justamente quem carrega a maior força dentro de si. Essa história mostrou que dignidade e caráter valem mais do que qualquer fortuna. E você, já passou por uma situação em que foi subestimado? Conta aqui nos comentários, compartilha com a gente a sua história. E não esquece de deixar o like para fortalecer o canal e se inscrever para não perder nenhuma das próximas histórias que vão mexer com o seu coração.